desafio que eu trouxe hoje é um desafio muito mais do ponto de vista da marca do que da Farfetch. Acaba me impactando como Farfetch. Farfetch é um marketplace de luxo, né, geralmente marcas de alto luxo, aí marcas que são muitas vezes internacionais e têm já uma longa história. E o problema é o seguinte, eles são diretores, né, foram contratados como diretores comercial e marketing de marcas, de uma marca super renomada. Essa marca, né, o grande desafio deles é como ela vai gerenciar os canais de venda. E de fato a gente está fazendo a jornada do cliente aqui. Quem é o cliente Farfetch? Então a gente tem o cliente B2B, que é a empresa de alto luxo que usa a Farfetch como um dos canais e está olhando também, obviamente, para o cliente final que compra no fim do dia o produto dentro da Farfetch. E aí a gente tem duas coisas muito importantes para a gente tratar. Primeiro, a jornada Omnichannel. Não é só no alto luxo que a gente não gosta dessa jornada, não. A gente não gosta em lugar nenhum. Vamos parar de enrolar aqui, porque nesse momento é o momento da verdade que eu quero saber para quem que a Débora vai fazer o cheque. A gente sempre fala que no desenvolvimento ágil a gente tem que trabalhar em ciclos curtos e na interação com o cliente. E a gente estava aqui num momento curtíssimo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Rosa. Eu continuo muito feliz porque a gente está aqui no Batalha E-Commerce Brasil e eu tenho o prazer de estar junto com a Débora da Farfetch e com o Charles Schweitzer da Tanto. E aqui a coisa legal é o seguinte, esse desafio é sobre gestão de canais de vendas. Eu vou deixar a Débora explicar um pouquinho, mas só para recapitular qual que é o nosso formato, nos próximos 20 minutos estamos conversando aqui sobre o tema a ser apresentado daqui a pouco pela Débora, que é o desafio que temos aqui, Roger e Ruby, criando soluções para. Nesses 20 minutos, a gente vai bater um papo aqui legal para você ter bastante insight sobre o que tem no mercado, o que está acontecendo, qual é o problema da Débora, o que o Charles tem de experiência nisso. Passaram esses 20 minutos, cada um vai ter 2 minutos para apresentar, fazer um pitch de elevador, um elevator pitch, sobre a solução que eles criaram. Antes de entrar aqui, nós tivemos 15 minutos numa salinha, onde a Débora conseguiu briefar um pouquinho mais eles, e é por isso que a gente está começando a conversar aqui e vocês podem ver que eles já estão trabalhando, batalhando ali no que eles vão trazer de solução. Nós temos a qualquer momento a possibilidade de dar uma olhada no monitor de ambos para entender e adivinhar um pouquinho o que eles estão fazendo. No final, teremos, como sempre, um grande vencedor ou uma grande vencedora, lembrando que o maior vencedor ou vencedora dessa batalha é você que está recebendo conteúdo de qualidade e a Débora que está levando aqui uma solução de brinde para atuar ou não na empresa a partir de hoje. Débora, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui. Que problema que a gente deu, que desafio que a gente deu para eles batalharem? Conta um pouquinho pra gente. Muito bem. Bom, o desafio que eu trouxe hoje é um desafio muito mais do ponto de vista da marca do que da Farfetch. Acaba me impactando como Farfetch. Farfetch é um marketplace de luxo, né, geralmente marcas de alto luxo, aí marcas que são muitas vezes internacionais e têm já uma longa história. E o problema é o seguinte, eles são diretores, né, foram contratados como diretores comercial e marketing de marcas, de uma marca super renomada. Essa marca, né, o grande desafio deles é como ela vai gerenciar os canais de venda. Por quê? Ela, ali na pandemia, descobriu que ela tinha no wholesale, né, no atacado, nas lojas multibrands e no marketplace, por exemplo, online, ela tinha a possibilidade de continuar vendendo, continuar fazendo seu negócio e crescendo, principalmente na parte de aquisição de clientes. E aí ela entendeu que o digital tinha seu valor e começou a investir muito mais pesado no digital e abrir canais diretos para o consumidor. Então ela já tem a loja física dela e muitas delas foram para o próprio site da marca. Só que com isso elas começam a ter um conflito desse produto que ela tem para cada um dos canais. E lembrando que marcas de luxo, os 4 P's de marketing lá, né, o produto, preço, prazo e promoção, são extremamente importantes. Então ela começa a diminuir talvez o peso que ela dá para os canais que não são que ela controla, né, os canais de wholesale e de marketplace, para tentar priorizar os canais próprios. Isso é muito legal, principalmente para os clientes leais, isso funciona para os clientes leais dessas marcas, mas ela tem do outro lado uma diminuição ou um resultado que começa a andar de lado, onde ela perde ali uma fonte talvez de aquisição de novos clientes. Tem alguns prós e alguns contras aí em cada um dos canais, e aí o grande desafio para os oponentes é justamente explicar para a gente qual estratégia de canais eles usariam, quais canais seriam esses, por que eles escolheram, quais pontos positivos, quais pontos negativos tem. Acho que uma coisa importante também da gente trazer é que tem alguns estudos perguntando para o consumidor, e aí é um estudo que ele fala muito do consumidor, ali geração Z, que no próximo ano, ali em 2025, vai ser 30% desse mercado de luxo, e que esse consumidor está muito insatisfeito com a estratégia omnicanal que a gente oferece para ele dentro do luxo.
E aí um dos motivos que levam a essa satisfação tem a ver com como as marcas estão organizadas internamente na questão de visão por silos, né? Então ela olha cada canal como um silo. O responsável por uma coisa não ganha bônus em cima do outro canal. Isso geralmente causa muito conflito, além de outras coisas ali que são fatores mais de experiência, como humanizar a marca e como trazer ali o relacionamento, né? E paparicar um pouco esse cliente que gosta e está acostumado com isso em alguns canais. Então esse é o grande desafio deles, justificar as suas escolhas. Charles, eu vou te fazer duas perguntas em uma. Tá bom. Quão complexo é e o que você faria na pele dos nossos dois colegas ali, da Hugo e do Roger? Eu acho que o primeiro grande desafio aí, né, que eu achei muito legal na sua colocação, é que de fato a gente está fazendo a jornada do cliente aqui. Né? Quem é o cliente Farfetch? Então a gente tem o cliente B2B, que é a empresa de alto luxo que usa a Farfetch como um dos canais, e está olhando também, obviamente, para o cliente final que compra no fim do dia o produto dentro da Farfetch. E aí a gente tem duas coisas muito importantes para a gente tratar. Primeiro, a jornada Omnichannel. Não é só no alto luxo que a gente não gosta dessa jornada, não. A gente não gosta em lugar nenhum. E aí o grande problema da jornada Omnichannel hoje são as fricções que existem entre canais. A principal delas que eu destaco, principalmente para o mercado brasileiro, é preço. Então assim, não dá para a gente ficar ainda com diferentes níveis de preço entre o canal online, o canal físico, etc. Mas não só isso. São as condições de garantia, de experimentação, de uso de marca. Então, por que a gente, de repente, num canal consegue oferecer um tipo de garantia e no outro não? Por que as trocas a gente precisa fazer efetivamente somente na loja física ou somente no canal digital e a gente não facilita e não integra essa jornada? Então, acho que essa é uma primeira grande dor que, de fato, a gente precisa ver resolvida aqui pelos nossos oponentes. Agora, uma segunda e importante aí é assim, por que uma loja, por que um fabricante de luxo escolhe um e-commerce? E aí é importante a gente desenvolver a relação que existe entre a marca de luxo e esse e-commerce, esse marketplace. A loja, o fabricante de luxo, ele tem que sentir que ele não está perdendo o relacionamento, o controle da relação cliente. E aí é de que forma a gente compartilha e até que ponto a gente compartilha os dados dessa relação cliente que está estabelecida com o canal. Então, se a gente conseguir demonstrar a confiança para o fabricante de que ele não perde a relação com o seu cliente, de que ele consegue entender quem está ali na ponta comprando, geração, faixa etária, momento de compra, momento de vida, eu acho que a gente resolve as dores. E aí, então, a minha expectativa, Thiago, como é que a gente resolve o problema das fricções dos canais e dois, como é que a gente cria a confiança para o fabricante de luxo poder entregar o relacionamento na mão de um marketplace. Faz bastante sentido o que ele trouxe e acho que é um ponto de dor, porque acho que todas as indústrias, mas na de luxo mais ainda, a questão da relação com o cliente, o contato desse cliente, né? Eu brinquei com os oponentes ali no começo, no briefing, falei, a gente vem às vezes de mercado de massa e aí sai um aqui, entra outro ali e no final tá tudo bem. No caso do luxo não é assim, a gente está falando de tickets médios altos, né? O ticket hoje está acima de R$3.500, né? E aí a gente sempre fala, esse é a média, significa que tem gente que está lá gastando muito mais do que isso e tem uma massa aqui que está gastando menos. Então, como é que eu vou passar o contato e toda a relação com esse cliente para um terceiro? Esse é o grande desafio das marcas. E aí a gente consegue, né? E aí muito bem colocado pelo Charles, de ter que escolher bem quem que é esse parceiro, né? A gente consegue hoje dar ali para ele, suprir ele com informações, com detalhamento, quem está comprando de você, onde ele está, quantos anos tem, né? Minha mulher, que tipo de produto e até fazer correlações de, olha, esse tipo de cliente aqui também compra em outras marcas, esse outro tipo de produto, evolui dessa forma. Eu consigo dar inteligência para ele. Tem canais que vão oferecer isso, tem canais que não vão oferecer isso. Existe um outro ponto interessante que acaba gerando fricção, que isso acho que também vale para todas as indústrias, que é a questão do preço, né? Então, eu entro lá, coloco aquele preço, né? No caso do marketplace, o seller que controla o preço, mas a gente tem ali os períodos de sale, e aí são muito bem marcados dentro da indústria do luxo, que momento você pode promocionar, e a marca, naturalmente, ela tem que entrar ali de alguma forma, com alguma parte do assortment dela, né? do estoque dela, ela tem que decidir isso.
Isso geralmente é um ponto de dor, né? Ninguém quer dar desconto em nada nunca, mas estava vendo hoje aqui conteúdo na palestra ali de manhã falando cada vez mais o mercado vai para um caminho em que todo mundo quer desconto. E ainda falava na WGSN, o estudo deles mostrava que o cliente só considera um bom desconto se for pelo menos 30%. 30% para o luxo é muito, assim, é uma coisa absurda, né? Então esses são os pontos aí de fricção que a gente precisa resolver como indústria, mas para mim aqui ainda segue, né? Como que você faz então para controlar os seus canais e ter o máximo de controle sobre a sua oferta, os seus 4Ps, mas seguir crescendo de uma forma rentável, né? De uma forma interessante ali para a marca. Ó, até agora está super rico de insights para você que está assistindo aí. E eu estou muito curioso para saber se nossos amigos ali têm alguma dúvida do que está rolando, né? Então eu vou falar com eles agora, vou perguntar se eles têm alguma coisa que apareceu, algum questionamento, travou alguma coisa ali. Vocês estão ouvindo a gente agora, talvez? Estão ouvindo a gente? Vocês têm alguma dúvida? Estamos no meio do game. Tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Pode falar pertinho do microfone, por favor, Rubi. Estão ouvindo agora? Perfeito. Tenho uma dúvida como cliente. Realizando uma contratação com vocês, eu consigo ter algum tipo de exclusividade de comunicação? Eu consigo fazer algum projeto com vocês de lançamento, quase como um lançamento em parceria, com um destaque maior do que outras marcas ou até mesmo concorrente direto meu? Por ser uma marca de alto luxo, que é o caso do case que a gente deu, sim. Mas tem que ser alguma coisa que também tenha exclusividade do meu lado, né? Não pode ser eu te dou toda a comunicação exclusiva e você faz isso em todos os canais, aí não é exclusivo. Mas assim a gente consegue negociar. Perfeito, era essa minha dúvida. Obrigado, pode mutar eles de novo, porque eu não quero que eles ouçam o que a gente está falando aqui. Eles assistem depois. Eles assistem depois, eles vão saber. O ponto, deu tudo certo? Não estão mais ouvindo a gente? O que você achou da pergunta dela? Isso te mostra algum caminho que ela está seguindo? Eu tenho a sensação que ela vai por esse lado de te dou esses produtos aqui, ou essa cápsula, eu faço uma coleção drops aqui para você, te dou no seu canal, mas eu preciso de um plano de mídia para garantir comunicação. É interessante, porque no final promoção é um dos controles. E querendo ou não, você está no marketplace, você está no shopping center, você está ali do lado de um monte de gente. Como é que você se destaca? Como é que você garante que você está no andar certo, né? Que o cliente vai passar e ver? Então, interessante sim a pergunta. Eu acho muito legal o ponto dela, porque no fim do dia, a compra de luxo, ela não é uma compra corriqueira, ela é uma compra que ela é de acesso. E quando você restringe o acesso, maior se torna o interesse por aquele tipo de produto. Então, a hora que uma marca consegue fechar uma exclusividade em um canal, você está justamente criando o elemento que é necessário para você poder comercializar o luxo. Então a pergunta dela é extremamente pertinente e a Farfetch pode sim se tornar um canal de exclusividade para o luxo. De novo, é acesso. Então a restrição dentro desse mercado ela é super importante. Então é uma pergunta extremamente pertinente. Vamos ver como é que ela vai materializar isso depois. Aqui. A gente consegue dar uma espiadinha bom, o Roger não fez nenhuma pergunta, mas a gente consegue dar uma olhadinha só no monitor dele. A gente teve, vamos tentar aí pegar um spoiler do que está acontecendo. Se der para deixar um pouquinho maior o monitor dele, aí garoto. Isso. Então vamos dar uma espiadinha no que ele está fazendo aqui, se a gente consegue ter alguma coisa para comentar. Eu acho que, enquanto vocês estão vendo aqui, eu vou trazer um insight, Charles, que eu acho muito interessante, que é eu vejo um bom profissional ou uma boa profissional quando ele não está preocupado qual é a ferramenta que ele tem para usar. Ele está desenrolando no bloco de notas. Então eu estou muito curioso pro elevator pitch dele, qual vai ser. A gente tem a Ruby que está trabalhando no celular, por isso que a gente não consegue mostrar a tela dela aqui. Estamos num evento gigante onde problemas acontecem e o conteúdo não pode parar. E esse aqui é um programa piloto também. Então é uma reflexão direta para o dia a dia. No dia a dia na empresa, não funciona tudo perfeito como a gente imagina. No dia a dia no trabalho, às vezes eu estou com dor de barriga, às vezes meu chefe está bravo, às vezes aquela solução que eu quero não está pronta, às vezes eu não tenho budget, às vezes a equipe que eu preciso que faça não está priorizada para me ajudar, às vezes eu tenho um canal distante que eu vejo como parceiro, mas está me enxergando como concorrente dentro da própria marca. Então aqui a gente já tem um exemplo de vida real,
lógico, com problemas muito reduzidos com os que a gente vê no dia a dia. Você conseguiu dar uma espiadinha no que o Roger fez? Consegui, me chamou a atenção ali porque ele está colocando mais cara na marca ali, então ele entendeu que ele é o dono da marca e ele está indo para o público masculino, que me chamou bastante atenção, porque geralmente o público feminino aqui no Brasil acaba sendo maioria, né, para marcas de moda, e ele colocou ali masculino, 35 a 45 anos, vamos ver o que vai vir daí, né, como sugestão. Ele colocou uma coisa ali que parece ser de influenciador, para fazer alguma coisa de marketing, então tá. Estou curiosa para saber como é que ele vai apresentar isso aqui, essa estratégia dele. Tiago, e na verdade assim, o que eu estou observando aqui na Ruby é que talvez ela esteja interagindo com o time dela à distância aqui, de repente ela está preparando um negócio que a gente não está nem vendo. Então a vida como ela é, né? A gente está usando também aí uma comunicação remota, interagindo com o time. Vai passar o tempo e de repente vai aparecer um mega pitch pra gente ali na tela também. Então vamos ficar de olho. Na verdade ela estava com uma janela anônima, uma aba anônima de navegação. Talvez não era nem um problema de internet ali. Então Ruby está intensamente ali teclando no celular. Alguma coisa interessante pode sair dali sim. A gente só não vai ver durante o trabalho. Mas o que eu acho interessante é isso. Da Ruby a gente teve uma pergunta que já deu um sinal de um caminho que ela está indo ali, que a Débora conseguiu pegar lindamente. E o Roger, a gente está tendo aqui a tela dele, vendo o que ele está fazendo. Então a gente já está... A gente está caminhando para perto do fim, tem mais 4 minutinhos, 5 minutinhos ali de trabalho. E aí a gente consegue ter também uma ideia de gestão do tempo, né? Então a gente está percebendo ali que eles estão começando a estudar o material, dando uma olhadinha no que está rolando. A Ruby já está olhando pra gente, talvez ela já tenha até terminado. Já terminou? A Ruby já terminou, faltando ali 4 minutos e 25. No Masterchef, vamos lá, que é a nossa referência aqui para fazer esse balaio todo, não necessariamente quem termina o prato antes é o que tem o mais gostoso. Não é a maior Na nota. escola quem termina a prova, né? Sempre quem termina a prova primeiro, entrega, você fica lá olhando, nossa, como é que ele fez? Como é que ele fez aquilo? Mas, muitas vezes nós nos surpreendemos também com a destreza de uma pessoa ali no desenrolar do Paranauê, para falar o português mais claro. Olha, na verdade a piada mais recente do Masterchef agora é o seguinte. O Jacan estaria perguntando aqui para a Ruby, experimentou? E ela estaria entendendo o seguinte, pimentão? É verdade. E aí vamos saber se a Ruby botou pimenta no pitch dela ou não, né? Em 4 minutos estaremos experimentando o pitch da Ruby, vamos descobrir o que a gente vai ver por aqui. Eu queria fazer Você acabou também não? Já também finalizou? Gente, temos um avanço pela primeira vez na história desse programa, que tem 3 episódios antes desse, mas já é uma história. Nós temos aqui um avanço onde ambos participantes finalizaram antes do tempo previsto. Posso fazer um disclaimer? Por favor. Uma das coisas que eu falei para eles, né, apesar de ser Farfetch, eles não precisam incluir o Marketplace na resposta. Então não é a resposta certa e errada porque tem ou porque não tem o Marketplace. Porque até para mim isso gera insight. Se ele falar não vou incluir, eu quero saber o porquê. E aí a gente vai entender ali se dá para direcionar. Então tá válido. Chegou o momento, não precisamos usar nosso novo artefato de tempo esgotado, porque esse tempo não vai se esgotar. Eu vou abrir para vocês agora, vocês estão ouvindo a gente já? Perfeito. Então agora a gente vai passar para a parte do Elevator Pitch. Vocês já definiram uma ordem entre vocês, em quem apresenta primeiro? Ladies first. Então, ok, vamos seguir ali o ritual da cartilha de educação, certo? E vamos começar com a Ruby. Ruby, você vai ter 2 minutos cravados para fazer o seu pitch. Eu não vou te cortar no fim, mas eu peço por favor para que você se atenha aos 2 minutos. Eu vou deixar o meu celular, o meu timer virado para você ter uma referência enquanto a gente Sem pressão nenhuma. Sem pressão nenhuma. Quanto mais próximo do microfone você conseguir falar, melhor a sua mensagem vai ser compreendida por nós três. Não quero derrubar nada aqui. Fique em paz. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Certo. Então, quando a gente fala de mercado de luxo, a gente está falando também de exclusividade. Exclusividade não é necessariamente estarmos somente em um lugar, né? Quando a gente fala de exclusividade, eu acho que tem muita coisa para aprofundar nesse conceito. Então, pensando aqui em canais, nessa problemática que eu tenho, eu penso também falando de exclusividade, mas também com experiência. Então, assim, entender não só a exclusividade do que a gente apresenta, mas a exclusividade de como que a gente vai comunicar também com cada cliente. Então, o que planejei, o que eu pensei aqui como nessa diretora de luxo?
ter diferentes experiências para diferentes tipos de clientes. Então, eu não excluiria nenhum canal a princípio, mas eu entenderia a importância deles nessa jornada. Por exemplo, a nossa loja própria, né, que é onde a gente tem a nossa loja física, que também eu entendo que para o mercado do luxo ter esse contato com o produto é muito importante, mas hoje em dia está cada vez menor. Então, cada dia a gente precisa menos sair para ir a algum lugar, enfim. Então eu preciso ter um a mais. Então eu trouxe aqui até um exemplo do que a Tiffany, Prada e Dior estão fazendo, que é ter um café, que é ter uma área gastronômica onde a pessoa também tem acesso a esse produto. Quando eu falo de aplicativo, eu preciso ter dentro do meu aplicativo alguma interatividade. Então, seja uma realidade aumentada, seja uma customização de produto, exatamente para que esse consumidor de aplicativo, que também é um consumidor muito específico, tenha um diferencial em acessar o meu aplicativo. Quando eu estou falando do meu e-commerce, a minha loja física, eu também preciso trazer daí de novo esse conceito de exclusividade realmente exclusivo. Então, um produto que só tenha na minha loja, então eu vou fazer um esforço de marketing com o influenciador e aquele produto só vai ter ali, não vai ter em nenhum lugar. Mas o que eu vejo como um grande problema, que não é só do luxo, é no geral, mas que isso, o marketplace pode me ajudar, é trazer gente nova para minha marca. Então, como que eu consigo trabalhar com o marketplace pensando exatamente nessa estratégia de trazer um público novo para minha marca? Então, eu não entraria dentro dos exclusivos, eu entraria com produtos um pouco mais acessíveis, com um pouco mais de estoque e fazendo realmente ações exclusivas com vocês. Então, um lançamento, uma coisa que realmente vai chamar a atenção desse cliente, que vai fazer sentido para mim como marca, porque é um cliente que eu estou trazendo para minha marca, para depois trabalhar mais com um produto específico, mas também que faça sentido também para esse parceiro de marketplace dentro dessa estratégia desse cliente especial como a gente está tratando aqui. Perfeito, Rubio. Obrigado. Você passou em uns 25 segundos, então eu vou dar 25 segundos a mais para você também, tá, Roger? Para sermos justos aqui. E deixa eu só ajustar o meu termômetro aqui. Não é termômetro, fala cronômetro. E vamos lá, você está pronto? Se puder falar mais próximo do microfone possível, se atentar aqui, às vezes dá uma olhadinha aqui para você não passar do tempo também, para a gente conseguir seguir. Vai lá. Ok. No briefing que eu recebi, então mencionou que era uma marca de médio luxo. Isso abre uma série de possibilidades. Ou você pode subir para o alto luxo, ou você pode dar uma beliscada um pouquinho mais para baixo para ingressar novos consumidores. Então eu defini as minhas estratégias aqui em soluções para a gente tanto unificar a questão de preços e ruídos que o consumidor possa ter, como alavancagens de volume olhando para vários canais. Então eu fiz uma distribuição assim, olhando para 4Ps, principalmente trabalhando sim com o e-commerce próprio. Eu acho que ele tem uma força de branding muito forte. Os marketplaces de luxo eles são muito importantes porque eles têm uma capilaridade e um tráfego muito alto, então eu manteria nesse sentido. Entendo que também é necessário ter as lojas próprias em alguns shoppings, até no sentido aí talvez de uma flagship, de a gente ter um ponto de referência físico. E também trabalharia com multimarcas aí, né? Nós temos 150 mil lojas no Brasil, escolheria as 500 melhores, que seriam atendidas através de escritórios de representação que são referência no segmento, tipo GFN, esses que já tem por aí. Em relação a preços, eu entendo que quando se fala de canal controlado, todos têm que ser tabelados, a gente não pode abrir mão disso. E aí quando você vai para canais não controlados, como Marketplace e os multimarcas, você pode sugerir e fazer alguns combinados, né? Então um combinado no sentido sempre do calendário de varejo, né? Promoção só no período onde todo mundo entra, com os mesmos preços, para que não haja esse ruído para o consumidor final. Em relação a aumento de percepção no P de propaganda, eu coloco aqui duas situações. Para aquele cara que já está na marca, a gente pode trabalhar aqui com embaixadores, né? Nós podemos escolher em função do lifestyle da marca. No caso aqui uma marca masculina, a gente pode escolher alguns influenciadores, embaixadores e co-criar algumas coleções nesse sentido para que aumente a profundidade de compra. E para trazer cliente novo, aí o marketplace com o tráfego que ele tem, a gente pode desenvolver uma linha específica, talvez aí com ticket médio um pouco menor, para fazer o cara experimentar a marca. Então comprou ali uma camiseta, uma polo, no caso da marca masculina, ele gostou daquele produto, ele vai avançando nas categorias e tornando cada vez mais fiel. Tá? Então essas são algumas soluções. Coloco também aqui a questão de o marketplace comprar aí um estoque de segurança de alguns itens de maior giro. Eu acho que é uma possibilidade de negócio que a gente pode estar colocando também, para que não haja ruptura e a gente possa ter uma venda de melhor qualidade. Perfeito, agradecer pelo tempo, muito obrigado. Eu vou botar 5 minutinhos aqui agora, Débora, porque
eu vou te fazer uma pergunta. Primeiro, é lógico, eu vou querer que você e o Charles comentem um pouquinho o que vocês sentiram das apresentações, dos elevator speech, mas a primeira pergunta é, estava no caminho que você estava pensando? Isso foi bom? Isso não foi? Acho que sim, estava. Então, primeiro, os dois estão de parabéns. Acho que para 1 hora e aí receber o desafio e já fazer não é fácil, né? Ainda mais entendo que é uma indústria que vocês não estão tão familiarizados ali como a indústria de luxo. Então, primeiro, parabéns. Acho que as respostas elas vão sim na linha mais ou menos do que eu imaginava. Senti um pouco mais de um lado do que do outro de argumentação sobre os canais, o porquê eu escolhi, ou por que não escolhi. Vocês me falaram que eu posso falar quem eu acho, mas acho que a gente comenta, né? Então vamos comentar. Eu gosto muito da solução. Os dois trazem um ponto de promoção, né, de comunicação, e acho que isso é bem viável. E faz muito sentido porque no final você está no marketplace e você está do lado de todo mundo. Então como é que você se destaca? Realmente ter este parceiro e fazer uma negociação específica enquanto marca é super relevante. Então os dois nesse lado foram bem acertados. Show de bola. Charles? Exatamente, concordo em gênero, número e grau. Eu também, tá? O que eu talvez gostaria de ter visto, uma pimentinha adicional aqui, é que a gente se colocou do lado do cliente, indústria, né, de luxo, e aí a gente foi e observou os diversos canais, mas obviamente que a Farfetch está aqui. Então, o que a Farfetch deveria depois fazer para capturar de fato essa indústria? Então a gente acabou só colocando esse sapato e faltou depois colocar o outro de volta. Porque no fim do dia o que a gente queria também era entender assim, tá bom, mas agora que eu entendi esse cenário de um diretor de marketing, de um diretor de produto de uma indústria de luxo, como é que eu faço para trazer ele para ser meu cliente? Faltou essa pimentinha talvez no pitch de vocês para a gente ter ali um desempate mais forte. Ó, vocês já entregaram umas coisas aqui. Os dois entregaram que ambas as soluções são muito boas. Como a gente não tinha dúvidas que ia acontecer, a gente falou disso lá no briefing. O Charles também já deixou isso bem claro, a Débora também deixou isso bem claro. O Charles sentiu falta de uma pimentinha. A gente está chegando num momento importante. Mas antes desse momento, eu queria pedir para você que está assistindo a gente, já deixa sua curtida aí, deixa um comentário achando o que você faria para resolver esse problema. Primeira coisa. Se você quer participar dessa batalha aqui, já entra lá no batalha.cbr.io e já se inscreve, verifica os temas que temos disponíveis lá, já se inscreve. Eu espero em breve a gente já ter anunciado a segunda temporada disso aqui e eu tenho certeza que vai rolar. Gente, para vocês, eu queria, antes da gente anunciar quem que vai ser a solução mais ideal, não existe melhor ou pior, as duas são excelentes. Com pimenta ou sem pimenta, as duas foram excelentes. Dado o tempo, dado o histórico que vocês têm com o cliente nesse caso. Mas eu queria primeiro agradecer demais vocês por terem topado sem nunca ter visto antes isso aqui no Brasil, a não ser com comida, com música, e com qualquer outro tipo de tema que não o profissional, que é o que a gente passa mais tempo na nossa vida trabalhando. Então eu queria agradecer vocês dois pela coragem, pela braveza, bravura de estar aqui com a gente. Então, parabéns mesmo, é muito legal ver isso. E os dois estiveram aqui para ajudar você que de repente teve esse mesmo problema, talvez não no luxo, mas talvez na marca de sapato da família, na marca de peças automotivas e em qualquer segmento existem problemas similares. Vamos parar de enrolar aqui, porque nesse momento é o momento da verdade. Que eu quero saber para quem que a Débora vai fazer o cheque para contratar. Não, tô brincando. Qual que é a solução, dado nossa realidade hoje, dado o que você tem na cabeça, no coração e no estômago hoje, qual a solução você acha que casou melhor com a sua problemática e que se fosse para escolher, você escolheria, lembrando que escolher uma não tira o mérito da outra, mas a gente está aqui num programa que é uma batalha e assim o faremos. Muito bem. Bom, já que sobrou para mim, então sem mais delongas, gostei muito da participação, obrigada, Ruby, mas realmente eu acho que a do Roger está mais completa como resposta. Os dois trazem muito importante o ponto da promoção. A do Roger tem uma ideia nova ali de talvez compra de cápsula, ela sai um pouco do que é o modelo, até existe lá fora alguma coisa dessa linha, então essa parte da resposta a gente pode avaliar melhor, mas eu vi que ele justificou melhor todos os canais. E eu acho que, né, como pimenta geral, e vale para quem está assistindo a gente também, tem muita questão da visão de silos interna, né? Como a gente resolve como empresa
não ver os canais cada um como se estivessem brigando e muito mais pela perspectiva do consumidor, que é o que eu queria muito trazer aqui como temática. Então, agradeço a participação, parabéns e obrigada por terem topado o desafio da batalha. Charles, você acompanha a Débora na escolha dela ou você vai dar um problema para mim? Porque eu espero que você faça o que você achar, o que o seu coração manda. Legal. Eu vou dar um problema para você. Eu tava sabendo disso. Eu vou dar um problema para você porque a gente sempre fala que no desenvolvimento ágil a gente tem que trabalhar em ciclos curtos e na interação com o cliente. E a gente estava aqui num momento curtíssimo, mas a Ruby ela parou para fazer essa interação com o cliente dentro de um ciclo curto ali, para validar etapas da ideia dela. E eu acho isso fundamental. E se a gente talvez tivesse uma segunda rodada disso, eu acho que a Ruby talvez tivesse chegado na pimentinha que eu falei aqui. Cara, eu vou falar pra você que você me deu um problema, mas você me deu um problema fácil de resolver. Porque eu falei isso no episódio anterior de Supply. Quem não assistiu o episódio anterior e os anteriores, nós tivemos de Supply, nós tivemos de redes sociais e nós tivemos de tecnologia e inteligência artificial. Eu sou um cara do Lean, eu sou um cara do Lean UX, da agilidade, da experiência do cliente. E eu sou de uma escola onde a gente pensa, aplica, mede para aprender alguma coisa. E eu acho que você fez exatamente isso aqui. Eu achei a sua solução mais encorpada, assim como você, eu concordo muito com você disso, mas quando você fez a pergunta, e depois de você ter feito, você me influenciou um pouco no seu comentário, porque eu liguei o Lé com o CRE, ele mudou meu voto, tá? Então se você for ficar bravo, você fica com ele. Porque conecta muito com uma coisa que eu gosto muito de falar também quando eu estou ensinando, quando eu estou ajudando alguém, que é valida. Então, num cenário de tempo curto, onde você não tinha muita informação, onde eu acho que a forma que você conduziu foi melhor, mesmo tendo achado o seu conteúdo mais encorpado e trazendo umas respostas, tanto que a Débora votou em você, porque ela está no dia a dia, eu tô por fora. Então, se eu fosse uma agência que estivesse te atendendo, por exemplo, eu ia falar, Débora, qual que é a próxima coisa que a gente vai fazer que vai gerar uma próxima pergunta para Débora e quanto pouco que a gente vai precisar andar. Então, obrigado pelo esse insight, porque eu estava super dividido, estava pendendo mais pro Roger, mas esse comentário conectou muito com a forma que eu faço tudo na minha vida. Pensar, fazer, medir, recomeçar. Então, parabéns para você. Temos um desempate. Foi a primeira vez que a pessoa da marca não definiu. Só pra gente ficar mais divertido. Só para ficar mais divertido, né? Mas eu queria, de verdade, as duas soluções excepcionais, muito bom. Eu não conseguiria fazer um trabalho melhor do que vocês sentado aí. Então vocês são profissionais muito talentosos e diferenciados por já terem topado participar disso daqui. Eu agradeço demais vocês. Agradeço demais você também, Débora, por ter aberto ali as portas da sua empresa, compartilhado dados que talvez você não falaria normalmente no podcast, só para ajudar a gente a fomentar ali o conteúdo para a galera que está também, de repente, com problema similar. Charles, obrigado muito pelo seu tempo. Eu sei que você está com a agenda super corrida, muita coisa para fazer, muito evento para participar, muita palestra para dar, uma empresa nova para tocar. Então, muito obrigado por estar aqui também. Deixa seu like, se inscreve para a próxima batalha e a gente se vê por aí. Ou não, mas eu espero que sim. Eu também. Obrigado, gente. Obrigada.